Boa noite a todos. Eu me chamo André, sou um filho amado de Deus, em processo constante de restauração. Eu luto contra a dependência química, contra a vontade de beber. Eu luto contra a pornografia, eu luto contra a ira. E tenho buscado viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez na dependência do Senhor. E só por hoje tem dado certo. Amém, queridos? Eu quero fazer a oração da serenidade. Vocês podem ficar assim do jeito que vocês estão? Quanto mais nós somos inseridos no processo de restauração, mais essa oração faz sentido para nós. Amém? Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível, e a sabedoria para poder discernir entre as duas, vivendo um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando este mundo cheio de pecados como ele é, assim como fez Jesus e não como gostaria que ele fosse, confiando que o Senhor fará tudo dar certo, se eu me entregar à sua vontade, pois assim eu poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém, queridos? Podem se assentar, fiquem à vontade. Queridos, hoje nós vamos falar do passo 1, passo da realidade. Quando se trata de dores, nós temos uma dificuldade muito grande de olhar para essa dor e de tratar ela com excelência. E o passo de hoje, ele nos desafia a avançar no nosso processo de restauração. Não tem ali quando você coloca a tua cabeça no travesseiro à noite, e aí você para pensar e vem um sentimento lá do passado mal resolvido que começa a te gerar incômodo. E aí eu falo para você, e eu quero te encorajar essa noite, é exatamente essa área da sua vida que tem que ser tratada. O Senhor, ele nos desafia a levantar a nossa cabeça e encarar e olhar para as nossas dificuldades com seriedade e serenidade. Olha o que diz, o passo 1. Admitimos ser impotente. Deixa eu passar aqui o slide, né? Aê! Admitimos ser impotentes diante de nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos, comportamentos destrutivos e que as nossas vidas se tornaram ingovernáveis. Ou seja, enquanto eu não admito que eu tenho uma dificuldade, enquanto eu não externalizo essa dificuldade e me rendo e falo, Senhor, eu admito aqui a minha impotência, eu não estou dando conta de avançar, é impossível o nosso poder superior Jesus acessar a nossa vida e fazer o que Ele sempre quis fazer. Porque eu falo para vocês, com temor, com muito tremor e tremor a Deus, não é que Ele quer fazer, Ele sempre quis, tá? E eu sempre falo, nos encontros, nas comunidades, que nós somos o agente transformador do nosso processo. Deus sempre quis, o irmão sempre quis me dar um apoio, a minha irmã, o psicólogo sempre quis me ajudar de alguma forma, mas se eu não abro essa porta, se eu não admito que eu preciso de ajuda, é impossível a minha vida ser transformada e tratada. Apóstolo Paulo, em carta aos Romanos, ele externaliza a dificuldade que ele tem. Ele fala aqui sobre a natureza humana, aquele lado nosso, que é orgulhoso. Aquele lado nosso que diz assim, cara, eu não preciso de ajuda não. Eu sou o Capitão América. Eu não preciso de ninguém para me ajudar. E a luta diária é exatamente a nossa luta também. E ele diz assim, pois eu sei que o que é bom não vive em mim,
Isso é a minha natureza humana, porque ainda que a vontade de fazer o bem esteja em mim, eu não consigo executá-la. É exatamente a dificuldade que nós temos diariamente. Só que Paulo não usou as dificuldades que ele tinha para permanecer no mesmo padrão. Ele buscava, através da face de Deus, melhorar um dia de cada vez. E com a gente não pode ser diferente. Não pode ser diferente, né? A nossa natureza humana, ela nos impede de avançar. A natureza humana, eu estou falando aqui, sabe de quê? Eu estou falando de orgulho. Eu consigo vencer a minha dependência sem a ajuda de ninguém. Eu consigo tratar as minhas dores sem a ajuda de ninguém. Eu sou o Deus da minha vida. A minha natureza humana me impede de admitir a minha impotência. Eu não preciso, não. Eu não preciso de ninguém para me ajudar. E é exatamente essa visão que eu quero trazer para vocês hoje, tá? O admitir a impotência me permite elevar o meu padrão de relacionamento com Deus. Me permite entender a natureza exata da minha dor. Faz com que os meus ouvidos, através do admitir a minha impotência, faz com que os meus ouvidos fiquem sensíveis às orientações do Espírito Santo de Deus, que a todo momento quer cuidar de mim. Então, olha o que diz. O passo 1, ele nos leva a admitir nossa derrota. Poxa, seja qual a área da tua vida, tá? Eu luto com inúmeras. E eu falei, eu acho que 1% das inúmeras aqui para vocês. Mas a luta é diária. Mas olha o que diz. Embora essa ação pareça se dar um passo para trás, muito pelo contrário, é nesse momento que começamos a mudar. Então lá atrás, nós vemos aqui a luta de Paulo contra a natureza humana, que é nossa também. E o que diz aqui? Embora, vamos lá. Embora esta ação pareça se dar um passo para trás, é exatamente nesse momento. Então, eu admito que eu errei, eu admito que eu preciso ajuda, o orgulho diz que não. A natureza fala, não, eu não. Mas o que esse passo fala conosco? É exatamente quando eu admito que eu preciso de ajuda em áreas da minha vida, que eu começo a mudar. Tá? Seguindo ali. Este passo não implica em sermos irresponsáveis ou assumirmos uma postura de que nada podemos fazer sobre nossas vidas. Muito pelo contrário. Esse passo diz que somos responsáveis, não culpados, tá? Pela nossa vida e pelo que fazemos com ela e nos confronta a realidade. Então, quando eu admito, tá? E eu avanço no meu processo, aceitando ajuda, se permitindo ser tratado e transformado, eu elevo o meu padrão na minha qualidade de vida, eu elevo o meu padrão no meu relacionamento com Deus, e aí eu começo a me libertar dessas dores. Vocês sabem por quê? Celebrando restauração não trata droga, não. Celebrando restauração não trata depressão, não. Celebrando restauração não trata a compulsão por sexo, não. Celebrando restauração, ele mapeia a raiz para que você possa ter o teu controle e não acesse pornografia, e não caia na prostituição, e não caia na drogadição. Exatamente essa visão que nós temos que ter. A cada encontro, áreas da nossa vida são trabalhadas. Amém? Vamos citar alguns exemplos aqui, bem práticos. Admitimos ser impotentes diante de quase tudo que tentamos controlar. Eu consigo controlar
o que os meus celebrantes pensam de mim? Não. Eu consigo adivinhar o que o Edinaldo está pensando de mim agora, olhando para mim desse jeito? Não. Só que nós temos essa predisposição para tentar controlar o pensamento das pessoas, para tentar controlar o futuro. Cara, isso é desgastante. Eu tenho que parar de querer fazer o lugar de trabalho de Deus. Não tem. Nós somos limitados. Eu posso caminhar com a minha força até certo ponto. O resto não. Tá? Nossas compulsões, sentimentos e eventos da vida. Eventos da vida. Eu sempre lembro, primeiro ano de pandemia, né? E nós, pastor Silvado sempre fala, nós somos, né, como é que eu posso falar? Nós somos abençoados por estar aqui. Quantas vidas se foram nesse processo? Só que no primeiro ano de pandemia, quanto sentimento ruim chegou quando a gente assistia a televisão e via pessoas sendo ceifadas por essa pandemia. Muitas pessoas que não faleceram, glória a Deus por isso na pandemia, hoje sofrem de depressão, sofrem de ansiedade, porque em algum momento tentaram fazer alguma coisa, mas são situações que nós temos que entregar para conseguir avançar na nossa restauração, tá? E aí, aceitamos nossa impotência. Ao admitir nossa impotência, nós quebramos o ciclo da dependência. Isso aqui é muito importante. O que eu falo para vocês? CR não trabalha a dependência. CR trabalha a dor. Olha o tópico número 1 lá. Dor. Aí você vai seguindo. Esse é o ciclo da dependência. Na procura por algo para aliviar a nossa dor, nos tornamos dependentes de álcool, drogas, ativismo, comida, pornografia, e aí a gente pode listar um monte de coisa. E aí, seguindo, realmente, e isso é uma realidade, a dependência ela causa um alívio para aquela dor, mas é algo pontual, é algo de momento. E aí olha o que diz o ciclo da dependência: alívio temporário ou anestesia, e aí logo em seguida consequências negativas, e aí vem a vergonha, a culpa, que o levam ainda mais a permanecer nesse ciclo, ou o que diz ali, mais dor e mais baixa autoestima. Então, quando eu admito, eu saio dessa escravidão. Quando eu admito, Deus mostra para mim uma nova rota. Sério, gente, foram mais de 25 anos da minha vida sofrendo com a substância. Porque eu não queria admitir que eu precisava de ajuda. E aí eu ficava nesse ciclo. E a cada recaída, a dor aumentava. E eu perdia ainda mais o controle. E quantos sofrem ali com a depressão? Que hoje mata muito mais que a dependência química. Depressão gera suicídio. E aí o nosso encontro de hoje fala assim, o que Deus fala conosco hoje? Filho, eu quero te ajudar. Eu quero caminhar com você. Você só precisa admitir que você precisa de mim. Tá? E a palavra de Deus, lá em Lucas, tá? Vamos ver o que diz ali? Se vocês se agarrarem demais a essa vida, irão perdê-la. Mas se a perderem, vocês irão ganhá-la de acordo com Deus. Eu chego para o meu 5º e último tratamento. Vamos fazer 6 anos, aqui na CRENV. E Deus fala para mim, cara, tá contigo. É só você tomar a decisão. E aí ele fala para mim, filho, para você ganhar, você tem que perder. Para você viver, você tem que morrer. E eu, putz. Eu não aguentava mais sofrer. E quando eu levantei a bandeira branca, pedindo arrego, Deus ele entrou na minha vida
e começou a transformar. Eu não sei qual dificuldade que você hoje está passando em casa, o que está trazendo tristeza para o seu lar, mas eu quero estar te desafiando, e os irmãos aqui presentes, a estarem aqui. Tá? Isso aqui, o Celebrando Restauração, ele é uma ferramenta extraordinária na transformação de caráter. Foi dentro do CR que eu descobri com muita clareza que eu não tinha que tratar droga, cara. Que eu não tinha que tratar, não era a compulsão pela bebida, mas sim o que me levava ao uso. E a cada encontro, vão fazer 6 anos que eu estou envolvido com o CR, Deus tem tratado e Deus tem restaurado o meu caráter. E com vocês não é diferente. Deus tem promessas para vocês, amém? Tá? Então olha aqui, vamos lá, passar. Reconhecemos que a nossa vida está ingovernável, fora de controle. E aí o cara, quando não admite, olha o que diz aqui. Nós passamos a acreditar que não temos escolhas sobre nossos atos. E desenvolvemos um estilo de vida autodestrutivo que nega a dor. Gente, a proposta de hoje não é eu negar a minha dor, não. É eu admitir a minha dor. Deixar o orgulho de lado. Eu aqui, André Paixão, estou no púlpito, meu irmão. Admitir que eu tenho vontade até hoje de beber. Essa é a minha realidade. Eu entendi que eu não posso e não bebo também. Vão fazer 6 anos. Só que a luta ela é diária. Eu não sei qual é a sua. Se é compulsão por alimento, se é jogo demais, tudo que tira você do foco de Deus, está te escravizando. E é exatamente isso que o CR quer te ajudar essa noite aqui. E quer tratar você e você que está em casa, amém? Precisamos voltar a cuidar de nós mesmos, de uma maneira que alimente a nossa alma e faça a nossa vida valer a pena. A tua vida está valendo a pena? Você tem sentido prazer? Né? E aqui dá para a gente falar dessa forma também. Não voltar à dependência química, mas eu sempre falo que não basta estar sóbrio, seja qual área da tua vida. Você tem que estar feliz sóbrio, para que você permaneça limpo. Não sei qual é a tua dificuldade, mas se você não estiver sóbrio e você não estiver feliz com a tua luta, você não vai permanecer. E é exatamente o que o CR traz para nós. Cara, não tem negociação com esses quase 6 anos de sobriedade, a qualidade de vida que Deus me deu. Sabe o que é? Você ter prazer de acordar cedo, você ter prazer de tomar um café, você ter um prazer de passear, e a minha esposa tem me ajudado nisso. Sair, fazer totalmente o movimento contrário que era feito antes. É só assim que tem crescimento. É só assim que eu vou evoluir no meu processo. O que que diz a oração da serenidade? Serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar mais. Coragem para mudar o que tiver ao teu alcance. O que que você fez por você hoje? Nós somos o agente transformador do nosso processo. Vamos ver? Foi. E aí, eu pergunto para vocês que estão aqui, vocês que estão em casa nos assistindo, você tem sido seu melhor amigo? Como que eu posso amar o próximo se eu não dou conta nem de amar a mim mesmo? A palavra de Deus lá em Marcos, o segundo mais importante é esse: ame os outros como você ama você mesmo. E aí você tem se amado? Reflita sobre isso. Entenda e vive esse amor de Deus que é incondicional e profundo.
O AA fala conosco assim, nos confronta também. Eu costumo dizer que essa frase é um tapa na cara de quem está sofrendo ainda na negação e não quer admitir a impotência. A nossa inconstância emocional é geralmente a maneira mais óbvia de identificarmos a nossa impotência ou a nossa perca de controle pessoal. São exatamente essas áreas que nós temos que trabalhar, queridos. Avançando. Nós enfrentamos muitas percas. O que é que diz a oração da serenidade? Pois assim, eu poderei ser razoavelmente feliz nessa vida. Nós que somos cristãos, estamos fazendo totalmente o movimento contrário desse mundo, tem que ser corajoso. Está difícil? Olha para a cruz. Né? Pois assim eu serei... alguém pode me ajudar? Me perdi aqui. Pois assim eu poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém, queridos? Enfrentamos muitas percas internas e externas, prisão, perdas de relacionamentos, percas internas. Nos sentimos inúteis, acreditando que o mundo gira ao nosso redor. E, enfim, entendemos, enfim, que eu não sou Deus. Eu não sou o Deus da minha vida. Eu não consigo conduzir. Ah, irmão André, você está falando que eu não posso sonhar, que eu não posso fazer projeto? Claro que eu posso. São exatamente esses sonhos que me motivam a permanecer. Mas eu tenho que ter a plena convicção que eu tenho um Deus, que é Ele que conduz o processo. Amém? Eu não sou o Deus da minha vida. Apóstolo Paulo, em carta aos Romanos, mais uma vez, assim eu sei que o que aconteceu comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Como sou infeliz, quem me livrará desse corpo? Quem que me leva para a morte? É essa a nossa luta diária. E aí, queridos, quando admitimos a nossa impotência, abraçamos, olha só o que começa a fluir, né? A nossa essência, nós temos a essência de Cristo Jesus, e aí isso começa a crescer dentro de nós. Honestidades, princípios espirituais. Nossa identidade está em Jesus, sou discípulo, e não nossa compulsão, mau hábito ou vício. Mas admitimos a verdade quando honestamente verbalizamos as nossas dificuldades. É o que o CR fala conosco, né? A gente sempre se apresenta, meu nome é André, sou discípulo e luto com. Outra, mente aberta. Estamos prontos para acreditar que existe uma nova maneira de viver e nos dispomos. Olha a próxima. Boa vontade. E isso aconteceu comigo no meu primeiro grupo de passos. Sério mesmo. Eu fui entender a pegada depois ali do terceiro passo. Mas eu falei, cara, só tem a agregar, eu vou lá para ver qual é. Mente aberta. Mesmo não compreendendo os passos, completamente, tomamos uma atitude de prosseguir em busca da nossa restauração. Depositamos nossa confiança em Deus. Tópico número 4, aqui acho que é honestidade e humildade. Aceitamos quem realmente somos no nosso processo. Amém, queridos? E aí, a palavra de Deus lá em Provérbios 29 e 23. O orgulho pode significar o seu fim, mas a humildade irá prepará-lo para as honras. Deus te traz aqui essa noite, porque Ele está te preparando para algo maior. Existem áreas da sua vida que você tem que se preocupar. Que é, por exemplo, mapear o que tem tirado a tua paz. Mas tem áreas que é com Deus. Então, assim, Deus ele está preparando tudo. Então, se preparem aqui
para receber as honras. Deus tem promessas para nós. Amém, queridos? Eu espero ter contribuído para o processo de vocês. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Tá? E muito obrigado aí por me ouvir. Que Deus abençoe, tá?